Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a água. A água, juntamente com os sais minerais, são as duas substâncias inorgânicas que vão compor todos os seres vivos. A água, ela é a substância mais abundante nos seres vivos. Nós, seres humanos, por exemplo, 70% do nosso corpo é constituído por água. A fórmula molecular da água é o quê? H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esses átomos de hidrogênio e de oxigênio, eles vão fazer ligações covalentes. Se eu falo que eles fazem ligação covalente, significa dizer que esses átomos vão compartilhar elétrons. No caso, o oxigênio ele é mais eletronegativo. O que significa dizer que ele é mais eletronegativo? Que nesse compartilhamento de elétrons, os elétrons tendem a ficar mais próximos do oxigênio. Ou seja, os elétrons dessa ligação química aqui fica mais próximo do oxigênio. Se fica mais próximo do oxigênio, a gente sabe que os elétrons eles possuem carga negativa. E logo, o oxigênio ele vai ter uma carga mais negativa. Se esses elétrons ficam mais próximos do oxigênio, logo o hidrogênio ele vai adquirir uma carga mais positiva. Então, o fato dessa molécula de água ter um compartilhamento de elétrons desigual e formar um dipolo, ou seja, 2 polos, um negativo e um positivo, torna a água uma substância polar. Por isso, pelo fato desse compartilhamento de elétrons ser desigual, a molécula de água é classificada como uma molécula polar. Tudo bem? O fato da molécula da água ser um dipolo, ou seja, ela possuir 2 polos, um negativo e um positivo, a água tende a atrair outras moléculas de água entre si. Elas atraindo outras moléculas de água entre si, ela vai precisar fazer novas ligações. Essas ligações que as moléculas de água vão fazer, ou seja, ligações intermoleculares que a água faz, é chamada de ligações de hidrogênio, que a gente chamava antigamente de pontes de hidrogênio. E essa ponte de hidrogênio, essas ligações intermoleculares que a água faz, vai ser justamente o que vai dar as propriedades específicas que a água tem, que a gente vai ver agora. Da água. Primeira propriedade, coesão. A propriedade de coesão é a propriedade que a água possui das suas moléculas ficarem aderidas umas às outras. Essa forte união das moléculas de água é chamada de coesão. E essa coesão, essa união entre as moléculas de água ocorre devido ao quê? Às ligações de hidrogênio que elas fazem entre si. Adesão. Adesão nada mais é do que a capacidade que a água possui de se ligar, de se unir, de se aderir a outras substâncias, a outras superfícies. Tensão superficial. Tensão superficial, as moléculas de água elas têm uma forte coesão, elas ficam muito aderidas, né? Elas ficam muito unidas devido às ligações de hidrogênio. Essa forte união entre as moléculas da água, ela forma uma tensão superficial, ela forma uma película invisível. Essa película invisível, essa tensão que a água forma, né, na sua superfície, é o que permite os insetos, o mosquito, ficar sobre a água. Outro exemplo também de tensão superficial, de você sentir a tensão superficial. Quando você vai pular na piscina que você não sabe dar aquele pulo e você dá aquela barrigada. A dor que você sente na barriga, a vermelhidão, sua barriga fica vermelha. Por que você sente isso? Por conta dessa tensão superficial da água. Capilaridade. Capilaridade nada mais é do que a capacidade que a água possui de se deslocar pelas paredes de tubos
finos. Exemplo de capilaridade: as plantas que sugam água do solo e essa água consegue chegar até as folhas. Isso ocorre devido à capilaridade da água. Gente, vamos lá. Outra propriedade da água: alto calor específico. O que é calor específico? É a quantidade de energia em calorias, de energia térmica que eu tenho que fornecer para a água para que ela altere a sua temperatura. Esse calor específico é o quê? A quantidade de energia que eu vou ter que fornecer a 1 grama de água para que ela altere a sua temperatura em 1 grau Celsius. É isso que a gente fala que a água tem um alto calor específico. Por quê? Porque a água ela precisa receber muita energia térmica, o seu calor, muita caloria, para que a sua temperatura seja alterada. Vamos dar um exemplo claro. Se você coloca uma panela no fogão, uma panela de água para a água ferver. Às vezes você vai lá, tá lá fazendo outra coisa, você vai e encosta o braço na panela, queima o braço e a água ainda nem ferveu, nem alterou muito a sua temperatura. Isso ocorre por quê? Porque a quantidade de calor que você tem que fornecer à água para que a sua temperatura seja alterada, para que a água ferva, para que a água mude de estado físico, é muito maior do que o calor específico do ferro da panela. Aquele ferro da panela, o alumínio da panela, ele aquece, ele altera a sua temperatura muito mais rápido do que a água que está dentro daquele recipiente. Vamos lá. Então, qual a importância do calor específico para os animais, para os seres vivos? Esse calor específico nada mais é do que a quantidade que uma molécula de água carrega para que a sua temperatura não seja alterada. Por conta dessa capacidade, dessa propriedade da água, ela vai auxiliar nós, seres vivos, na regulação térmica dos seres vivos. Como que ela auxilia nessa regulação térmica? Como auxilia nessa regulação térmica? Através de 2 processos: diurese, que é a formação de urina, ou sudorese, que é a formação de suor. Ou seja, a água ela absorve esse calor, impedindo que a temperatura do ser vivo seja alterada. Existem seres vivos que são capazes de controlar a sua própria temperatura, que são os animais chamados endotérmicos. Exemplos desses animais: as aves e os mamíferos, e aqueles animais que não possuem essa capacidade de controlar a sua própria temperatura, que são chamados de animais ectotérmicos. Exemplos desses animais: répteis e anfíbios são exemplos de animais que não controlam a sua própria temperatura e precisam do ambiente externo para fazer o controle dessa temperatura. Tudo bem? Vamos lá, gente. A água também vai fazer parte de algumas reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Nós vimos que todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo a gente chama de metabolismo. Existem 2 tipos de metabolismo: anabolismo ou catabolismo. Anabolismo são todas as reações de produção, de síntese. E catabolismo são todas as reações de quebra, de degradação. Vamos lá. Quando que a água participa, na verdade, de alguma produção de alguma molécula? Vamos dar o exemplo de que uma proteína, nós vamos fazer uma proteína. Nós sabemos que a proteína ela é formada por vários aminoácidos. Vamos chamar esse aminoácido de A e aminoácido B. Aminoácido B. Para que haja a produção dessa proteína, a gente vai ter que juntar esses 2 aminoácidos, o A e o B. Quando a gente junta esses 2 aminoácidos, fica uma proteína AB.
e também forma uma molécula de água. Quando ocorre a liberação, a formação também de uma molécula de água, quando a gente está produzindo, sintetizando uma molécula nova, uma substância nova, um composto novo, a gente fala que ocorreu uma síntese por desidratação. Por desidratação. Agora vamos dizer que eu tenha me alimentado dessa proteína AB. Eu comi uma carne que tem essa proteína. Vamos lá. Para eu quebrar essa proteína e liberar esse aminoácido, o aminoácido A e o aminoácido B, que formam essa proteína, para ser absorvido no meu organismo, para eu digerir essa proteína, eu vou ter que o quê? Acrescentar uma molécula de água. Então, quando eu acrescento uma molécula de água para quebrar, degradar um composto, uma molécula, a gente fala que ocorreu o quê? Uma hidrólise. Hidro significa o quê? Água. Lise significa o quê? Quebra. Então é a quebra de alguma molécula através da água. Gente, vamos lá agora terminar de ver as funções da água. Nós vimos a primeira função, que ela participa o quê? Da regulação térmica. Ou seja, através da água nós conseguimos regular a nossa temperatura corporal, certo? Nós vimos também que a água participa das reações, participa de reações químicas. Reações químicas no nosso metabolismo, certo? Reações de síntese, que é anabolismo, e reações de quebra, que é o quê? O catabolismo, certo? Que ocorre dentro do nosso organismo. A água também é considerado o quê? O solvente universal. Ou seja, a água tem uma grande capacidade de dissolver substâncias. Por que ela tem essa alta capacidade? Porque nós vimos aqui que a água ela possui dois polos. O polo positivo, que é a parte do hidrogênio, e o polo negativo, que é o do oxigênio. Então ela vai conseguir dissolver íons, substâncias que tenham carga positiva e substâncias que tenham carga negativa. Por isso ela também é chamada de dipolo e tem esse alto poder de dissolução. Outra função que a água vai ter é o quê? O de transportar substâncias. Ela vai atuar no transporte de substâncias. Tudo bem até aqui? Vamos lá, gente. Quanto à afinidade com a água, as substâncias elas podem ser classificadas em hidrofílicas, são substâncias que possuem afinidade com a água, ou seja, elas se misturam com a água. Hidrofóbicas não possuem afinidade com a água. Se elas não possuem afinidade com a água, elas não vão se misturar na presença de água. A gente vai ver, a última coisa que a gente vai ver relacionada à água são os fatores que vão alterar a quantidade de água, a concentração de água nos seres vivos. Primeiro fator é o metabolismo. Quanto maior for a atividade metabólica de uma célula, de um tecido, maior vai ser a necessidade
de água maior vai ser a concentração de água. Por exemplo, uma célula do cérebro que tem uma atividade metabólica muito intensa, a concentração de água dela vai ser muito maior que, por exemplo, uma célula da pele, que geralmente não tem uma atividade metabólica muito intensa. Outro fator também que vai alterar a concentração de água é a idade. Quanto maior for a idade, menor vai ser a concentração de água. Por exemplo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a criar várias rugas, vai ficando tudo murchinho, tudo começa a cair. Isso ocorre por quê? Porque a concentração de água, ela vai caindo, vai diminuindo de acordo com a idade. Quanto maior for a idade, a concentração de água vai diminuindo. E outro fator que altera a concentração de água é o fator espécie. A concentração de água num corpo, ela vai alterar de espécie para espécie. Nós, seres humanos, temos cerca de aproximadamente 70% de água no nosso corpo. A água-viva, que é um quinidário, ela vai ter o corpo dela 98% constituído de água. Ou seja, 98% do corpo da água-viva é feito de água. Então, nem todas as espécies elas possuem a mesma concentração de água.